Bora lá para conhecimentos gerais, que na verdade não é conhecimentos gerais, é legislação. Não, Marco, aí está escrito conhecimentos gerais. Tá, mas olha o edital. Esse aqui é o nosso dashboard, tá? Quem está na comunidade, vem aqui na página... Ó, quem está na comunidade, toca aqui para a página Itaquá 2023. Na página Itaquá, tem aqui todos os conteúdos já que nós estamos começando a colocar os conteúdos, tá? Ó, as 3 avaliações diagnósticas estão aqui no nosso dashboard, tá? Muito bem. Conhecimentos gerais para educação. Olha aí, ó, Constituição, ECA, LDB, legislação. Ou seja, quando eu olhei a primeira vez, lá na segunda-feira, falei conhecimentos gerais / legislação. Pensei aqui na Emília Ferreiro, no Perrinot e tal, mas não é. Paulo Freire, não. Para esta banca é legislação, tá bom? Como é que vocês foram? Média de 65%. Então, vamos lá. Quantas questões tinham? 10 entre legislação federal e legislação municipal, tá? Então, qual foi a média? 5 pontos. A maioria, a moda foi 7. Mas pessoas acertaram 2, pessoas acertaram 10, tá? E agora vem a segunda estatística. Lembra do primeiro número aqui? 111? Olha o segundo número, 42. Por quê? Metade ficou para o caminho. Isso é normal. Metade das pessoas não aguenta 2 simulados com 10 questões. Normal. Já estou acostumado com isso. Significa que se você aguentou, se você conseguiu fazer o primeiro, sabia que tinha o segundo, porque tem gente que nem sabia que tinha o segundo, fez o segundo, você já está numa proporção de menos que metade das pessoas. Metade das pessoas já não aguenta fazer 2 simulados. Então, isso só para você entender como é que funciona a avaliação diagnóstica. E como é que você foi nesse simulado? Você tirou até 7, você está no meio da multidão. Você tirou abaixo de 5, você não está em dia com a legislação. Precisa estudar a legislação. Você tirou de 5 a 7, você está no meio da multidão. Você está para cima do 7, você já está se destacando. Todo mundo tem que apertar o passo, que tem menos que um mês para a prova, tá? Bora lá. LDB, característica da prova, não corresponde a uma das garantias do dever. Não é possível que aquela tabela que você coloca em toda a aula lá no YouTube caiu. Não, dever, artigo 4º da LDB. Não é artigo 3º, artigo 4º. Lembra das tabelas? Toda aula que tem isso eu ponho lá. Caiu, marco a tabela, caiu. O que não é um dever, tá? Vocês foram na B e foram na D. Não é um dever. Oferta do ensino noturno regular exclusiva aos educandos que comprovem impedimentos de frequentar o período diurno. Por exemplo, o trabalho. É isso? Só pode frequentar à noite quem trabalha. Não pode frequentar quem não trabalha? Tá muito ruim, né? Tá muito ruim. E aqui, educação digital com garantia de conectividade de todas as instituições públicas, de internet de alta velocidade. Ah, Marco, isso não tem. Tem sim! Nós estudamos quando alterou a LDB e eu falava, a banca adora colocar coisas que modificaram nos últimos anos. Quanto mais nova a modificação da legislação, mais a banca gosta. Por quê? Porque pega... Já falaram isso aqui no chat. Quem falou aqui? Alguém falou aqui no Instagram. Para pegar os desavisados. Aqui, a Marilene. Para eliminar os candidatos desavisados. A Marilene já falou, é para eliminar os desavisados. Tá? Será que elimina os desavisados? Por que elimina os desavisados? Porque os desavisados não vieram aqui no artigo 4º, não viram que mudou o artigo 4º, tá? Quando mudou, Marco? Padrões mínimos de qualidade, não é aqui. Educação digital com garantia em 2023. Internet de alta velocidade. Então, se você está algum tempinho sem estudar, completamente normal ter errado essa questão. Tá? Se você está aqui toda segundona com a gente aqui, no Instagram,
Não é normal, tá errado não, porque nós fizemos essa questão, tá? Assim que mudou a legislação nós fizemos, e nós fizemos aí há um mês atrás de novo essa questão, tá? Por quê? Porque toda alteração recente é perigosa. Por exemplo, se você for pegar agora as alterações que ocorreram como a garantia do direito ao acesso a informações públicas sobre gestão na educação, isto é um princípio agora, mudou agora em 2024. Isso é perigoso. Perigoso demais estar na próxima prova, tá bom? Muito bem. Voltando, na mesma semana que alterou alterou a LDB, Constituição ECA, estamos nós fazendo aqui no YouTube, fechou? Fechou. Bora lá. Questão 42, vocês foram na C e na D. Aqui vai falar da garantia da prioridade. E, de novo, o exceto. Então, já deu para sacar qual foi a dificuldade da legislação. É que essa banca trabalha no não, no exceto, e nós não estamos acostumados a trabalhar assim. O que tem que fazer? Tem que treinar muita questão com o não e o exceto. Agora, cada vez que tiver uma questão minha, CMB lá em cima vai ter o não ou o exceto, para aprender a funcionar desta forma. Tá bom? Então, vamos lá. Foram na C e na D. A garantia da prioridade compreende algumas coisas, exceto a primazia de receber proteção e socorro apenas, ó a palavra, em situações de emergência. Só tem primazia se for de emergência, ou risco de vida. Risco de viver, risco de vida também é de arrebentar, hein? Risco de vida, assim, você tá com risco de viver, Marilene? Olha, você tá correndo risco, Marilene, de viver. Aí não dá. Sinto muito, essa não dava. Essa tinha que ser 100%. Né? Foi 71%. Foi fácil, né? Foi fácil. Presta atenção aí, risco de vida. Tá bom, próxima. BNCC. Vocês foram na A e foram na D. De novo esta banca com o não. Perceberam como fazer questões da banca? Na sua avaliação diagnóstica é importante? Porque agora você já começa a sacar o estilo da banca. Fala, tô entendendo o tipo dessa banca aí, né? Vamos lá. Onde vocês foram? Vocês foram na A e foram na D. Na questão mais ou menos. A transição da educação infantil para o fundamental deve visar a introdução de conteúdos que priorizem o ensino de leitura e escrita, para que as crianças se adaptem rapidamente às novas demandas. Será que é isso? Conversas ou visitas e troca de materiais entre professores das escolas de educação infantil e ensino fundamental anos iniciais são importantes para facilitar a inserção das crianças nessa nova etapa da vida escolar. Tá boa. As duas estão boas. Por isso que deu complicação, né? Não, é uma. Agora que eu me toquei. Para a BNCC, olha como é difícil trabalhar assim. Eu estava tentando achar uma que fosse. Agora que eu me toquei. Porque quando eu vou fazer prova, eu escrevo bem no meio da prova, algum lugar que dá para escrever. Eu quero o erro. Eu quero o erro. Se eu não escrever assim, não escrevi, quase estava dançando, né? A transição da educação infantil para o fundamental deve visar principalmente a introdução de conteúdos de leitura e escrita. Claro que não. Não. Muito errada. Viram como às vezes não é questão de conhecimento, é questão de organização do seu cérebro. E o que o Vygotsky fala? Na verdade, o Bakhtin, que a escrita ela organiza o seu pensamento, que a linguagem organiza o seu pensamento. Na matemática isso é muito claro. Quando você escreve alguma coisa, você organiza o que você está pensando. Olha, isso aconteceu ao vivo aqui comigo, né? Por conta dessa banca que sempre tem esse nãozinho aí, né? Muito bem. Próxima. Penúltima de legislação, parte geral. Aqui vai falar do currículo paulista. O quê? Mas não é o Estado, é prefeitura. Falava eu no YouTube. O currículo paulista vai começar a aparecer? Aparecerá nas provas municipais. Está aparecendo. E esta banca gosta do currículo paulista. Quer ver? Vamos lá. No período entre o nascimento até 5 anos e 11 meses. Aí tem um ponto final aqui. Bebês, crianças pequenas ou crianças pequenas? Vamos lá. Bebês se diferenciam das crianças pequenas pela sua incompletude motora. Porque agora vamos lá. Agora você tem que escrever também. De novo a mesma coisa, tem que escrever. Eu tenho bebês
Eu tenho criança bem pequena, ok? E tenho criança pequena. É isso? Então, eu tenho que saber que bebê, a próxima é criança bem pequena. E a próxima é criança pequena. É uma hipótese, né? Eu tenho que saber que criança... Porque, se diferenciam pela incompletude motora. Ou seja, não está completo o seu desenvolvimento motor. Só pode ser bebê aqui. Aqui só pode ser bebê, né? E eles se diferenciam de quem? Das crianças menores? Nem tem isso. Não é criança pequena, bem pequena e bebê? Nem tem. Tá fácil na A. Não tá tão fácil, não. Crianças menores, não tem esse termo da BNCC. Se você está acostumado com a BNCC, não tem esse termo lá, né? Crianças bem pequenas. 64% uma questão fácil, tá? Passou de 60%, tá no fácil. Última de legislação. Currículo paulista de novo. Olha, só que agora, qual é o problema disso? Seria a última questão que eu faria na prova. Porque você não gosta do currículo paulista? Não. Esta questão aqui, ela estava fácil. Por quê? Porque você tinha lacunas com pistas. Esta daqui é uma questão que dá sono. Essa aqui você tem que fazer depois que você foi ao banheiro. Foi ao banheiro, voltou andando, arejou a cabeça, aí você faz, tá? Se você fizer ela no meio de todo mundo, aí você roda e roda miudinho. Tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que você faz quando tem uma caixa de correspondência como essa aí embaixo. Primeira coisa que você faz, o que é? Verificar se a banca não deu aquela pisadinha na bola. Pisadinha na bola não, se ela não te ajudou. Vamos ver se ela ajudou. O que é ajudar? É colocar 1, 2, 3 ou 4 em todas. O 2 está aqui, está aqui, está aqui e está aqui. Obrigado, IGDRH. Não preciso ler o 2. Olha que mundo. Vamos ver o 1. O 1 está só nas duas. O 3 está aqui. Olha o 3 aqui, aqui, aqui e aqui. Obrigado, IGDRH. Estamos aqui. Não preciso ler a 3. Está em todas. Ou seja, eu preciso me definir aqui com a 1 e com a 4. Uma questão que era gigantesca virou uma questão normal, né? Então, eu tenho a chance de fazer ou a 1 ou a 4, tá? E aí, se for a 1, né? Aliás, a alternativa A já rodou, ó. Porque era 2 e 3. A alternativa A já rodou. Eu fiquei só com 3 possibilidades. Então, eu preciso saber se a 1 está correta, se a 4 está correta. E aí, onde é que vocês foram? Vocês foram na A e na B. Como que foram na A, meu Deus do céu? Vou fazer isso. Olha aí aqui, ó. Olha aqui, 11% foram na A. Né? 11% foram na A. Quer dizer que só as duas estão certas? É até possível, Marco. É até possível, você está errado. Volta lá. É até possível, você está errado. É até possível. Vamos olhar lá. Para ir na A, tem que estar a 1 e a 4 errada. É possível, sim. Para de fazer escândalo. Vamos embora. Priorizar as interações e as brincadeiras como eixos... O que é isso? Educação infantil. Não vai ler isso, Marco? Não. Priorizar as interações e as brincadeiras como eixos estruturantes para a organização de tempos e espaços de modo a garantir experiências ricas para a aprendizagem, o que não combina com a proposição de atividades estanques fragmentadas. Tá muito boa. Tá bom isso. Não combina com o negocinho. Agora pertinho. Agora não sei o quê. Você tem que... Não, tá muito bom sim. Eu iria nela. Agora eu queimo a A. Agora eu queimo a C. E eu tenho que definir, né? E vocês foram na A, hein? Iniciar atividades sistematizadas voltadas à alfabetização formal na educação infantil. Parou. Queimou. Queimou completamente, só pode ser a B, né? Por isso que 70% acertaram. Entendi. Questão fácil porque dá para queimar mesmo, né? Muito bem, acabamos legislação. Resultado. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, esta banca trabalha com a forma negativa, o erro, né? Segundo,
que ela trabalha de variadas formas de fazer a questão. Lacunas, que nos ajudam muito, e caixa de combinação. Caixa de combinação foi uma baba, porque a 2 e a 3 estavam em todas, né? A 2 e a 3 estavam em todas. Então, é uma baba que ela varia a forma como ela apresenta a questão, tem lacuna, tem caixa de combinação, e, principalmente, a grande dificuldade, que é quando ela coloca as palavras na negativa, não, exceto, e aí você tem que tomar cuidado para o seu cérebro não te enganar. Um bom conselho é, marque erro, quero o errado, no meio da prova, tá? Estamos na metade do nosso estudo, gente. Metade, né? Exatamente agora é metade, hein? 9h05, vamos acabar 9h30, hein? Fazer o quê? Quem não gosta de estudar, né? Já deu. Leis e decretos municipais. A parte mais difícil. Esta foi a parte mais difícil. Cadê IGD-RH, Marco? Não achei. Mas eu achei VUNESP. A VUNESP pegou batido aqui nessa legislação. Tá? Aí você vai falar assim, nossa, mas foi difícil pra caramba. São conceitos que estão em todos os estatutos municipais. Todos. O que é acesso, o que é provimento, o que é readaptação, o que é transferência, o que é aproveitamento. Isso está em todo o estatuto municipal. Estudamos isso em Prudente agora, ontem. Não, ontem foi matemática. Antes de ontem. Todo o estatuto municipal tem isso. Então, essa questão aqui é para Itaquaquecetuba, não. Essa questão é para Prudente, é para Sorocaba, é para Campinas, é para todo lugar que caiu o Estatuto do Servidor Público Municipal, tá bom? Mas vamos lá. O que é quando, por um ato administrativo, é preenchido um cargo público? Vocês passam no concurso público, tá? Passam no concurso público. O que vai acontecer com vocês? Vocês vão ter o acesso a um cargo público pela designação de um titular, ou vocês vão ter o provimento de um cargo público. Qual a diferença? Acesso é quando você já está num cargo público, tá? Ou não está também, mas existe o acesso e o provimento. Alguns lugares chamam de acesso quando você já está num cargo público e você tem que passar para outro. Às vezes chama isso de acesso, tá? Mas aqui neste caso específico e no caso de quase todos os editais, quase todos os estatutos de servidor é provimento. Provimento. 40% acertaram. Questão já do nível mais difícil, né? Mas tem coisa pior. Por exemplo, caiu lá, a VUNESP fez em 2018 lá em Itaquá. O que é o retorno ao cargo público? Daquele que foi colocado em disponibilidade. Aqui o bicho pegou. A alternativa A é a reintegração e a alternativa D é o aproveitamento. Tá? O que é? Aqui não é a aula de hoje, mas quem vai fazer Prudente? Esta banca tem uma séria complicação com a alternativa A. Ela chama você para A. Se depender dela, você acaba com metade das questões na alternativa A. Porque dá toda a pinta de ser reintegração mesmo. Mas não é. É aproveitamento. 70% foram na reintegração. Reintegração é quando a pessoa é exonerada. Não quando ela é deixada em disponibilidade. Ela é exonerada. Aí, por processo judicial, ela ganha. Daí ela tem que voltar. Tem que ser reintegrada. Nesse caso aqui, ela não foi desligada. Ela só foi colocada em disponibilidade. Está disponível. Mas continua trabalhando, recebendo salário. Tá? Aí um outro departamento aproveita. Aproveitamento. Olha isto. Amei esse modo de resolver esse tipo de questão. Cris. Estamos há 4 anos aqui fazendo essa coisa, né? E aí tem, ó. Aí eu falei, alguém vai duvidar disso, né? Aproveitamento é o retorno ao cargo público do servidor colocado em disponibilidade. Aí você está estudando legislação, o que você faz? Você faz uma questão para cada artigo, mas você aproveita. Nós, agora em Prudente, usamos essa tática, que é você estudar 2 ou 3 artigos com uma questão. Você faz uma questão de uma
de uma legislação, nesse caso o artigo 26, e aí você já estuda todo o aproveitamento. Por exemplo, o aproveitamento daquele que foi posto em disponibilidade é direito do servidor e dever da administração, que conduzirá quando houver vaga a cargo de natureza e vencimento semelhante. O servidor em disponibilidade, que em inspeção médica for considerado incapaz para o desempenho das funções, será concedida licença médica ou aposentadoria no cargo que ocupava, ressalvada a possibilidade de readaptação. Isto é o aproveitamento. Ou seja, quando você vai estudar legislação, ler legislação é um chute. Mas se você faz uma questão, aí você vai conferir a resposta, aí você consegue estudar mais 1 ou 2 artigos próximos, ou se o artigo é muito grande, estuda ele todinho. Então é uma forma lúdica, uma forma gostosa de você estudar, tá? E se você errou, se você foi na reintegração, você já aproveita para olhar o que é reintegração lá na legislação. Fala, deixa eu ver o que é a tal simpática reintegração. O que é a reintegração? Onde isso está? E daí não tem reintegração, né? No caso desse estatuto. Aí você olha a reintegração, não tem reintegração. Então, não tem, é só aproveitamento, tá? Bora lá. Esta é a última. Acho que essa é a última, né? Não, não é a última. Tem mais 3 legislações municipal ainda. Na hipótese de um servidor exercer o comércio, olha aí a venda dos catálogos. Chegamos na venda. Atenção, quem quer ver as joias, quem quer ver calcinha sutiã, quem quer ver, Senhor Jesus, ajude. Quem quer comércio com a rapaziada lá, né? Rifa. O que acontece com quem oferece isso? Minha nossa mãe. Ficará sujeito à pena de repreensão. Faça isso, cara. Ou cometeu falta punível com pena de advertência que prescreve em 1 ano. Ele pode ser repreendido ou ele pode ser advertido. Ele pode ser advertido, tá? A maioria foi na repreensão. Nossa, Marco, repreensão ou advertência, tá? Questão difícil também, 33%, só 31% acertaram. Próximo. Quando no estágio probatório, vocês vão passar no estágio probatório, tem que saber isso. Quando vocês não demonstrarem que reúne condições necessárias para um bom desempenho, o que acontece com vocês? Demonstrou que não tem condição. Você vai ser exonerado ou você vai ter que passar por um processo de reciclagem. Não é lixo, cara. Que reciclagem que é esse? Né? Você pode ser exonerado. Estágio probatório lá em Itaquaquecetuba não é de brincadeira, hein? Muitos falam, fazer um curso, não sei o quê. Lá em Itaquá é o seguinte. Viu que você não demonstra condições para o bom desempenho? Toma cuidado, tá? Toma cuidado. E a última, agora sim, feita por mim, não achei mais questões, falei, agora eu faço então. É correto afirmar que o registro de frequência para controle da jornada de trabalho, onde você vai assinar o seu ponto, tá? Isso é obrigatório para todos os servidores, inclusive quem está em comissão, estagiário. É obrigatório estagiário assinar o ponto? Ou é obrigatório para os servidores, exceto aqueles em comissão e estagiário. Estagiário não precisa assinar ponto. Estagiário é livro próprio. E o pessoal comissionado, tal, que foi indicado politicamente, esse também não precisa assinar ponto. Qual das duas? Vocês foram, né? Mas é para todo mundo, é para todos. Todos, tá? Todos têm que assinar o ponto. Muito bem. Leis e decretos municipais. É gostoso estudar isso. Nós estudamos 2 dias. Terça e quarta-feira lá na comunidade, sobre o Presidente Prudente. Eu, se pudesse, estudava muito isso. Porque é gostoso, porque tem a ver com o que a gente faz. Tem a parte que você tem, nós estudamos muito isso. Lá em Presidente Prudente, quem imagina isso? Lá em Presidente Prudente, para você ser promovido, conta elogio. Nós demos muita risada. Foi elogio, gente. Se você for elogiado, isso conta para a sua promoção em Prudente. É muito gostoso, é muito interessante, é muito divertido estudar a lei municipal, né? Vamos lá.
Agora o que nós temos aqui? Conhecimentos específicos. E aí, esse foi o último simulado, né? É o